Café com Aposta Premier League, chegando para mais um final de semana, rodada, o que a gente está agora? 24, né? O City faz a rodada 23 deles aí, mas é a rodada 24. Semana passada eu falei, né? Esse back do City a 1,42 aí tá muito alto. Final das contas, o back do City bateu, o Leo Everton bateu. Tirar aqui, ó. O Leo Everton bateu. O Leo Sheffield bateu até muito mais do que esse Leo aqui. E os gols do jogo do Newcastle bateram. Tudo bateu, foi uma maravilha esse final de semana. Mais uma vez temos o Manchester City. Vamos colocar aqui, não vamos. Não vamos colocar. Por que eu não vou colocar? Porque é um back a 1,22, né? Dá pra gente pegar esse back, óbvio. A análise do jogo de Manchester City e Everton é praticamente a mesma análise do jogo Liverpool e Burnley. Temos o Liverpool, dá até pra gente olhar de uma só vez, né? Os dois aqui, ó. Liverpool no topo da tabela enfrentando o Burnley 19º. City segundo na tabela enfrentando o Everton na 18ª. Os dois de cima pegando os dois lá de baixo. Cara, favoritismo total, né? Favoritismo total do lado dos dois times. Aqui é aquele back para você trabalhar no favorito. Dentro do seu método, você já sabe, você vê no momento que tá a pressão do time mandante, do time favorito, e aí você encaixa dentro de como você geralmente faz isso daí, e pega esse back. Aqui é back pra gente pegar no live, né? Tanto do City quanto do Liverpool. Ver se a gente consegue pegar a odd um pouquinho mais alta. Eu sei que tem gente que trabalha... Acho que até o Borges comenta isso. Ele pega back de 1,15, né? Nos métodos dele, 1,10. E eu não vou pegar a 1,18 Liverpool. Eu não vou pegar a 1,22 o City. Mas eu acredito que durante a partida, no favoritismo de um dos lados, dê pra pegar. Melhor ainda, talvez dê pra fazer o que aconteceu nesse final de semana. Vai que um dos dois, ou Liverpool ou City, toma o gol no começo do jogo, aí sim dá pra você pegar este back na hora que o time perdendo, o time atrás, começa a impor aquele amasso. E vem, e vai, e é chute, e é chegada. Quem sabe numa dessas é possível a gente ver o back de ambos, né? Batendo. Teremos também um duelo bem interessante aqui nesse final de semana, o duelo dos desesperados. O Luton em casa recebendo o Sheffield. Sheffield na última colocação do campeonato. 40 gols negativos. Meu Deus, 40 gols negativos de saldo. E o Luton, curioso do Luton, se a gente olhar aqui ó, em 5 jogos, que o Luton teve uma derrota só, né? Pro Chelsea, venceu o Brighton, venceu o próprio Sheffield, na casa do Sheffield, empatou com o Burnley, empatou com o Newcastle, jogaço, né? Nesse final de semana aí, com esse 4-4. O Luton, como dá pra ver, ele gosta de aprontar, né? Gosta de aprontar pra cima da rapaziada da parte de cima do campeonato, e aí pode ser que apronte mais uma vez pra cima do Sheffield. De verdade, é um pouco difícil. A gente pode até olhar aqui, ó, como que é o Luton em casa. O Luton em casa tem 3 vitórias no campeonato, sendo que dessas 3, 2 vieram nos últimos 3 jogos, hein? Que coisa. O Luton aí um pouquinho melhor. O Sheffield fora de casa é o único que não venceu no campeonato. Todas derrotas. Olha, eu vou entrar no meu método, que se comprovou como um método, né? Isso daqui. O Lei Sheffield. O Lei Sheffield. Eu não consigo virar e falar de um back Luton por se tratar de um time. Eu sei que aqui ó, em casa, nos últimos 4 jogos, basicamente, se a gente for ver aqui, 4 jogos não tem derrota. Esse jogo aqui contra o Burnley, se eu não me engano, quando a partida foi interrompida, tava empatado em 1-1. Eu acho que tava empatado em 1-1. Eu não consigo dizer que dá pra gente pegar um back de um time lá da parte de baixo da tabela, por mais que seja em casa. Talvez no live dê pra pegar alguma coisa. Só que o Sheffield tá uma draga. Não venceu nenhum jogo
fora de casa esse campeonato. Desde que não vençam o Luton agora aqui, mais uma vez vai bater. Aliás, o Luton, do pessoal lá da parte de baixo da tabela, o Luton me parece ser o mais disposto a sair dessa zona de rebaixamento. Ali, olha só que interessante. O Sheffield, se ganhar, não muda, né? Continua em último. Mas o Luton vencendo tem a possibilidade de ultrapassar Nottingham e Brentford. Escaparia, né? Escaparia. É que o Everton, existe a possibilidade de reverter o menos 10 pontos deles ali, que jogaria eles lá pra cima, e aí o Luton seria o primeiro na zona de rebaixamento. Mas em um cenário onde isso não aconteça, o Luton é o primeiro fora da zona de rebaixamento e vencendo aqui se distancia. Vitória importantíssima pro Luton essa em casa, e não só vitória importantíssima, como também de todos os adversários que você gostaria de enfrentar precisando de uma vitória, eu acho que o último do campeonato que não ganha fora de casa é o melhor adversário, né? Se do lado de Manchester City e Liverpool não temos as odds, mas temos os times, aqui teremos odd, hein? Teremos odd no jogo Tottenham e Brighton em casa, casa do Tottenham. O Tottenham na 5ª colocação. Como que tá o Tottenham em casa? O Tottenham em casa vem de 4 vitórias seguidas. O Brighton fora de casa vem de... Meu Jesus amado, vem de 1 milhão de jogos sem vencer aqui. Qual que é a última vitória do Brighton fora de casa aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui em casa venceu. Fora de casa é FA Cup, Premier League. Fora de casa derrota para o Chelsea. Venceu o Nottingham Forest dia 25 de novembro. Desde 25 de novembro que o nosso querido Brighton não sabe o que é vencer fora de casa, hein? Olha, não sabia que era tanto assim, não. O que mais me interessa para essa partida aqui é a volta, a possível, provável volta de Son Heung-min. A Coreia do Sul foi eliminada da Copa da Ásia, né? Onde ele estava lá jogando com a sua seleção. Quem diria, hein? A Jordânia eliminou a Coreia do Sul, cara. Olha só aí, pra quebrar a banca de muita gente esse jogo. E o curioso é que não aparece o Son nem como dúvidas, nem nada, né? Eu imagino que, pelo menos pelo que eu li de notícias, tudo depende da aprovação do departamento técnico, departamento médico aí do Spurs para volta do Son. Seria legal ver. Acho que a gente não viu ainda, né? O Timo Werner, o Son e o Richarlison no ataque. Também eu não acho nada ruim para esse jogo aqui a gente pensar em over goals, né? Dado que estamos falando de um Brighton que por muitas vezes esteve no topo do over goals do campeonato, e o Tottenham, que é no momento mais over goals aqui desta nossa Premier League. Imagino que a odd vai estar baixa. Aí a gente tem apenas 1,43, hein? 1,43 para esse over. É um pouquinho baixo. Outro detalhe que chama atenção aqui, ó. Eu separei fora de casa os últimos 10 jogos do Brighton. Tem apenas 2 vitórias. 2 vitórias em 10 jogos. Sendo que a gente viu que a última vitória deles foi em novembro. Eu fico um pouco com o pé atrás da gente simplesmente ir lá e colocar um back Tottenham em casa, né? Por a gente estar falando do Tottenham. Mas, sendo honesto com vocês, a gente dá o voto de confiança. Primeiro, estamos falando da possível volta do Son. Não sei se como que chama lá? O Papadopoulos lá? Como que chama? O técnico? Esqueci o nome do técnico do Tottenham, o australiano lá. Não sei se ele vai jogar com o quarteto fantástico aí do Tottenham, né? Que seria o Son, o Matos, que voltou a jogar e tá jogando bem, o Richarlison, que tá jogando bem, o Werner. Então você tem 4 jogadores, né? Não precisa daquele Johnson lá, mais novo, né? Você teria 4 jogadores bons de frente para enfrentar o Brighton, que não consegue manter a mesma forma que teve lá do começo do campeonato. Nos últimos jogos fora de casa, como a gente viu aqui do Brighton, não tá sendo muito bom. Os últimos jogos em casa do Tottenham estão sendo bons, e no jogo recente, cadê o jogo recente entre as duas equipes? Foi um sacode, um verdadeiro sacode do Brighton em cima do Tottenham, aquele 4-2 em dezembro, né? Um 4-2 em dezembro na casa do Brighton. Será que agora é a hora
do Tottenham dar o troco. Talvez por isso, né, devido a esse 4-2 recente aí, que a gente vê essa odd tão baixa pro over goals. Na minha cabeça, assim, ó, a entrada segura aqui é um lay Brighton, né? Quanto seria esse lay Brighton? Seria um lay a 4.1. Um lay a 4.1 tá legal, tá bom, tá dentro do que a gente busca aqui, né? No máximo ali perto de 5. 4.1 seria um lay bacana, mas será que eu tô sendo contagiado pelo efeito Richarlison? Será que eu tô sendo contagiado pelo efeito Tottenham? Vou tentar procurar no live, tá? Não, esse aqui é certeza que eu não vou deixar um pré-live pra esse aqui, não. Vou tentar procurar no live este back ao Tottenham a 1,88. Eu não sei se a confirmação do som joga ou não joga muda tanto essa odd pré-jogo. Não sei se é pra tanto assim. Eu acho que a má fase do Brighton determina mais do que nunca essa odd do Tottenham a 1,88. Gosto bastante da odd e durante a partida, sabendo que é um jogo para gols, também dá até pra gente falar, né? Vamos colocar aqui também, ó. A gente viu lá, dá até pra gente falar, dá até pra gente pensar no over. Eu geralmente não faço isso, mas é um over, é que tá 1,44, acho que era, né? 1,43. Um over 2,5 gols também para essa partida. Também gosto bastante. Vou tentar buscar essas duas entradas no sabadão ao meio-dia. Bom horário, hein? Que horário bom de jogo. Fechando o sábado às 2h30 da tarde, temos Nottingham Forest recebendo o Newcastle. Eu não sei se essa má fase do Newcastle passou, deixou de passar. Mas, cara, tá complicado. A gente pegou gols nesse final de semana aqui, eu até comentei aqui, né? No começo, pegamos gols ali, legal. Mas, deixa eu comentar pra vocês aqui que no fim das contas, eu tomei um win legal nos gols. Nos gols eu peguei, acho que foi o 2,5. Foi 2,5, 4,5, 5,5. Acho que foi isso. 2,5, 4,5, 5,5. Ou talvez foi 2,5, 5,5, 6,5. Uma coisa assim. Tem um gap aí entre os gols que eu pego e deixo de pegar. Legal. Porém, no back ao Newcastle, não deu muito certo lá não, né? No back ao Newcastle não deu muito certo lá, acabou sendo empatado essa partida. O Newcastle muitas vezes pra mim parece um time assustado, vamos dizer assim. E aqui esse final de semana jogando fora de casa, eu fico até com um pouco de pé atrás. Tudo bem que, reparem nesse dado aqui, em casa o Nottingham Forest não é, né, esse bicho-papão, 3 vitórias apenas. Porém, o Newcastle fora de casa tem 2 vitórias. Também não é um bicho-papão, né? É o não quero ganhar e o outro não pode ganhar assim. Complicado. Um vai mal em casa, o outro vai mal fora de casa. O duelo entre os dois aqui recente, cadê? O duelo recente entre os dois acabou sendo uma vitória do Nottingham Forest em Newcastle no Boxing Day, né? Naquele dia 26 que a gente sempre comenta, tem bastante jogos lá na Premier League. No atual momento do campeonato, o Newcastle muito bem, muito melhor posicionado do que o próprio Nottingham Forest. O Nottingham Forest começa a se preocupar aí com uma zona de rebaixamento, né? Até porque a gente falou lá, o Luton enfrenta o Sheffield lá embaixo, pode acabar passando. Se não pontuar contra o Newcastle, o Nottingham Forest pode começar a ficar para trás. E aí, num cenário em que o Luton passa e o Everton reverte a situação dos 10 pontos, o Nottingham Forest é o primeiro rebaixado. Então, tem toda essa questão de estamos perto da zona de rebaixamento, não podemos cair. Para o lado do Nottingham Forest, mesmo não fazendo bons jogos em casa, já do lado do Newcastle. Eu não sei, cara, não sei se é um time assustado, eu não sei o que acontece com esse Newcastle. Por muitas vezes ao longo da temporada parece que estava começando e começa a pegar o jeito e aí perde. Começa a pegar o jeito e aí não vai. Talvez profundidade de elenco seja um dos principais problemas. E a gente fala tantas vezes, né, do elenco do Newcastle deixando na mão, né, Tonali, deixando na mão quando sempre
precisa aí Joelinton e Pope, aí ambos listados como não jogam, dos jogadores mais importantes. E também temos aí como dúvidas para o sábado, né? Esse jogo aqui, eu falei sábado, né? Eu tô gravando isso aqui um pouco antes, eu tenho uma cirurgia para fazer durante a semana, então pode ser que até lá isso aqui seja atualizado. A gente tem aqui os 2 atacantes do Newcastle, tá? Como dúvidas. A gente tem o meio-campista Willock e o zagueiro Lascelles. É muita gente, pô. No próprio jogo anterior que a gente falou de over goals, aqui eu fico até um pouco com o pé atrás, porque apesar do Newcastle ser um time bastante over goals, se a gente coloca isso aqui fora de casa, eles caem um pouquinho, e se a gente coloca em casa, o Nottingham Forest é um time bem under. Aliás, o Nottingham Forest é um dos times unders do campeonato, né? Bateu aqui vários jogos recentes, mas ali mais vezes não bate do que mais vezes bate o over goals. Sinceridade, para essa partida, eu vou deixar pro live. É o último jogo da rodada do sabadão. Fiz os jogos da manhã, tem um tempinho livre ali sábado à tarde, aí a gente entra para fazer alguma coisa. Mas eu não consigo pensar em nada, deixar nada aqui para o jogo do Newcastle, porque eu não confio, não dá para saber quem que a gente vai ter em campo. E o último do top 3 da Inglaterra, o Arsenal vai enfrentar o West Ham. O Arsenal aí vem de 3 vitórias seguidas, o West Ham vem de 4 não vitórias seguidas. O back ao Arsenal está 1,57. Única coisa aqui, ó, é complicado a gente pensar em entrar cegamente nisso. O histórico de vitórias do Arsenal, legal, tá bacana. Porém, o Arsenal é um time que vence muito em casa, né? Em casa tem 12 jogos, 9 vitórias. Já fora de casa, não consegue ser tão consistente. 11 jogos, 6 vitórias. Cai um pouquinho de produtividade fora de casa o Arsenal. O West Ham, por sua vez, em casa, recentemente, são 5 jogos sem perder. Como que é a forma do West Ham em casa aqui nos últimos 10? São 5 jogos sem perder, porém tem 2 derrotas em 10. 2 derrotas em 10. No jogo recente entre eles foi vitória do West Ham na casa do Arsenal no dia 28 de dezembro. Né? Esse jogo aqui um pouco mais recente. Entendeu por que é complicado esse back a 1,57? Vou acabar deixando passar, vou acabar não colocando esse back do Arsenal 1,57. Também não vou colocar um lay do West Ham, porque tá um pouquinho mais alto, tá? O lay do West Ham, se ele estivesse no 4 e alguma coisa, provavelmente eu tava lá, tá um pouquinho mais alto, a gente vai ficar de fora. O back do Arsenal tivesse um pouquinho mais alto, igual o do Tottenham. O do Tottenham tá mais alto, acho que justifica até, né? O risco-recompensa. No jogo do Arsenal, se tivesse um pouquinho mais alto, talvez no jogo, esperando aí uma melhora do Arsenal, a gente pode ver uma odd um pouco melhor. E outra, muitas vezes o Arsenal, ele acaba começando um pouco lento, né? Se começar lento aqui contra o West Ham, vai ter uma correção. Se tomar o gol maior ainda, vai que aí o Arsenal se impõe em campo, a gente pode conseguir pegar este back. Se fosse na casa do Arsenal, provavelmente a gente pegaria um back ao Arsenal. Se eu não me engano, a gente até tem que voltar lá e olhar, mas se eu não me engano, a gente até tomou esse head, Arsenal e West Ham, na casa do Arsenal, essa vitória do West Ham aí. Falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, todos os times aí. Eu gosto, né, das entradas a favor de Liverpool, City e Arsenal, porém, acabaram ficando de fora. Vamos falar do Aston Villa. Aston Villa, o quarto colocado, vai receber o Manchester City. Quando foi o jogo deles recente? Foi vitória do United, hein? Vitória do United surpreendente ali no Boxing Day, dia 26 de dezembro. Em casa, o Aston Villa tem 11 jogos no campeonato, 9 vitórias. Aí o detalhe curioso, um empate recente contra o Sheffield, uma derrota contra o Newcastle. Fez uma campanha avassaladora de 8 vitórias seguidas em casa e aí empatou, venceu e agora perdeu. E vai enfrentar o United, o time mais não, porque existe o Chelsea, né, nesse campeonato aqui, mas um dos times mais irregulares do campeonato. Fora de casa, o Arsenal não tem feito boa campanha,
vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Venceu agora o Wolves, mas vinha aí ó, de 4 jogos sem a vitória. O Beck ao Aston Villa vem a 2,28, o Leeds United a 3,3. E a situação de overgoals do Aston Villa, que eu gosto bastante, no United é um pouquinho menor ali, né? Até que, como que é o confronto dos dois aqui? Bate bastante? Vamos ver aqui. Bateu, não, bateu, não. Olha, bate bastante esse 2,5, hein, entre os dois. É interessante. A gente também vê o Aston Villa aí vindo de uma goleada na Premier League, né? E precisando mostrar a resposta depois desse jogo aqui. Teve o jogo, acabou agora há pouco, o jogo contra o Chelsea. Me surpreendeu um pouco, tá? Essa derrota aqui para o Chelsea em casa. Em Aston Villa, viu? Esse jogo acabou agora há pouco, eu até olhei aqui na hora que tava 2-0 para o Chelsea, acabei entrando no ambos marcam. Achei que seria um 2-1, 2-2 e o Chelsea realmente aí surpreendeu. O jogo que foi em Aston Villa, não foi em Chelsea, surpreendeu aí. Quem diria, né? Quem diria aí, Copa da Inglaterra, então o Aston Villa está eliminado pelo Chelsea. Agora pode se concentrar aí na Premier League, quem sabe já começa neste jogo contra o United. E aquela velha história, pela pontuação dos times, estamos chegando na hora do vamos resolver, não pode perder ponto, tem todas essas coisas em jogo para o Aston Villa, vencendo aqui, cola em Arsenal, cola em City com 49, precisa da vitória em casa, fez uma campanha excelente ao longo do campeonato, não pode pipocar agora como pipocou para o pipoqueiro Chelsea. Como tá a odd de over 2,5? Over 2,5 bem mais baixo, né? A 1,58. Gosto bastante, tá? Deste over 2,5. Dá pra gente fazer a mesma coisa, viu? Dá pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Vamos colocar aqui, ó. Aston Villa over 2,5 na odd 1,58. E olha, sinceridade, eu vou entrar também num Leeds United. Leeds United na odd 3,3. Poderia até ir num back Aston Villa. Porque o Aston Villa tem feito uma campanha muito boa em casa. Talvez no live, domingão, 1h30 da tarde, no live eu acabe mudando isso daí, né? Mas, para nossa lista aqui, eu vou deixar anotado o Leeds ao Manchester City. E todas essas odds, inclusive esse 2,28 do back Aston Villa, 1,78 do back ao Luton, os dois esmagados ali, ó, o City é 1,22, o Liverpool 1,18, todas essas odds excelentes, as melhores odds você encontra no Bolsa de Aposta. O Bolsa de Aposta é um exchange onde você pode trabalhar o seu back, o seu lay, o seu over goals, o seu under goals, tudo que você quiser. Tem a Premier League, tem Brasileirão. Brasileirão não tem porque não tá acontecendo, né? Tem Campeonato Paulista. Mas tem Carioca também, se for o caso, se você prefere, tá? Temos então, as principais ligas, as competições de todo o nosso planeta Terra aí, certo? Bons greens para vocês, boa sorte nesse final de semana, sem loucuras, nos vemos, até a próxima. E mais uma vez o Chelsea ficou de fora, né? Não dá para confiar de jeito nenhum em nada do Chelsea, nada.